Após decretar emergência no território Yanomami, governo Lula dispensa mais de 40 servidores na FUNAI. Ex-comandante da PM no Distrito Federal diz que não houve tentativa para facilitar a invasão em Brasília. E você vai ver também. Empresas Vale, Tuvisud e 16 pessoas se tornam réis pelo desastre de Brumadinho, que deixou 270 mortos. Petrobras aumenta preço da gasolina para as distribuidoras a partir de amanhã. Autoridades ucranianas deixam o governo após escândalo de corrupção no exército. Plataforma de gelo maior que a cidade de São Paulo se desprende na Antártica. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira, afirmou em depoimento no dia 12 de janeiro que não houve da parte dele nenhuma tentativa de facilitar que os atos criminosos de 8 de janeiro ocorressem. Fábio está preso desde o dia 10 de janeiro, após determinação do ministro Alexandre de Moraes. No depoimento, ele disse que a permanência do acampamento contribuiu muito para o ocorrido e que por 2 vezes tentaram fazer a desmobilização dos acampamentos, mas não obtiveram êxito por solicitação do próprio Exército. Vieira disse ainda que reparou que nessas manifestações o efetivo da Polícia Legislativa costumava ficar no gramado central, atrás da barreira da PM do Distrito Federal, mas dessa vez não havia ninguém no local. E o governo federal dispensou mais de 40 servidores que atuavam para garantir a assistência e saúde aos povos indígenas do país. As baixas foram publicadas no Diário Oficial da União. Foram dispensados 11 coordenadores regionais da Secretaria de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde, e 43 chefes regionais e nacionais da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas. A lista de dispensas na FUNAI inclui 22 coordenadores regionais, 15 coordenadores setoriais e 6 diretores, assessores e secretários vinculados diretamente à presidência. Os substitutos nesses cargos devem ser anunciados nos próximos dias. Procuradores do Ministério Público Federal afirmaram que a grave situação da saúde e segurança alimentar sofrida pelos indígenas e Yanomamis foi causada pela omissão do Estado brasileiro na proteção das terras indígenas. Nessa terça-feira, a Força Nacional do Sistema Único de Saúde chegou a Roraima. Ao todo, são 47 crianças Yanomamis internadas no Hospital Infantil de Boa Vista por desnutrição, pneumonia, malária e diarreia. O atendimento vai ser focado na readequação alimentar. A Força Nacional de Saúde é composta por médicos, enfermeiros e nutricionistas e foi criada em 2011 para executar medidas de prevenção, assistência e repressão a situações epidemiológicas, de desastres ou de desassistência à população quando for esgotada a capacidade de resposta do Estado ou município. O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, oficializou hoje a troca na cúpula do Gabinete de Segurança Institucional. O general Ricardo José Nigri foi nomeado novo secretário executivo da pasta e Márcio Cardoso Neto será o secretário de Segurança Presidencial. Ricardo Nigri era chefe da área de missões de paz e aviação do Exército. Já Cardoso Neto será responsável pela segurança no Palácio e da família do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Antes de ser exonerado na semana passada do comando do Exército, o general Júlio César de Arruda enviou ao ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, uma lista em que sugeria os nomes para os cargos de comando e as trocas que seriam efetivadas. Já no Distrito Federal, o delegado da Polícia Federal, Sandro Avelar, deve ser o novo secretário de Segurança Pública. A decisão foi tomada durante uma reunião com a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão. E a Petrobras anunciou um novo reajuste no preço da gasolina para as distribuidoras. O valor médio do litro do combustível fica 23 centavos mais caro a partir de quarta-feira nas refinarias.
O preço do litro da gasolina para as distribuidoras passa de R$ 3,08 para R$ 3,31. O acréscimo nominal é de 23 centavos por litro, o que representa uma alta de 7,46%. Os demais combustíveis não tiveram os preços alterados. O último reajuste na gasolina havia sido realizado em dezembro, com redução de 6,1%. No patamar anterior, os preços estavam sendo negociados abaixo dos praticados pelo mercado internacional. Segundo a Petrobras, a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos faz com que a parcela que fica com a empresa seja em média de R$ 2,42 a cada litro vendido na bomba. O valor final dos combustíveis nas bombas depende não só dos valores cobrados nas refinarias, mas também de impostos e das margens de lucro de distribuidores e revendedores. A arrecadação do governo federal com impostos, contribuições e outras receitas atingiu novo recorde. Chegou a 2 trilhões e 256 bilhões de reais em 2022. É o maior valor desde o começo da série histórica da Receita Federal em 1995. Entre os motivos para esse resultado estão o aumento do preço do petróleo, alimentos e da taxa básica de juros, a Selic. Puxada pelas altas nos preços de alimentos e saúde, a prévia da inflação subiu em janeiro. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Depois de encerrar o ano de 2022 com um aumento de 5,9%, a prévia da inflação oficial de preços segue em alta. Subiu 0,55% em janeiro. Segundo o IBGE, o IPCA 15 registrou a maior taxa desde junho do ano passado e menor em comparação com janeiro de 2022, quando o índice registrou alta de 0,58%. Com a variação, o índice acumula alta de 5,87% nos últimos 12 meses. Ficou abaixo dos 5,90% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Até o meio de janeiro, os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta. E os maiores impactos no bolso dos brasileiros vieram dos itens que compõem as áreas de saúde, cuidados pessoais e alimentação e bebidas. O grupo Comunicação apresentou a maior variação nominal. Os demais ficaram entre alta de 0,17% de transportes e habitação e de 0,57% de despesas pessoais. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta terça-feira, com investidores acompanhando sinalizações sobre a política econômica do governo Lula e os resultados da prévia da inflação. O mercado global também se preocupa com a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos. A moeda norte-americana caiu 1,05% e encerrou o dia cotada a R$ 5,14 na venda. A partir de março, o trabalhador não poderá mais aderir ao saque aniversário do FGTS. A informação foi dada pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, nesta terça-feira. O ministro afirmou que o Conselho Curador do FGTS não deve mais permitir, a partir de março, que sejam feitos novos pedidos de saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A modalidade foi criada em 2020, no governo de Jair Bolsonaro. A informação foi dada nesta terça-feira. A reunião do Conselho Curador, que deverá analisar o tema, está marcada para o dia 21 de março. Segundo Luiz Marinho, os contratos em vigor não serão interrompidos. A principal reclamação dos trabalhadores, segundo o ministro, é que uma vez feita a adesão ao saque aniversário do FGTS, os valores ficam retidos por 2 anos em caso de demissão do emprego. Além disso, ele lembrou que o FGTS também serve para conceder empréstimos a projetos de infraestrutura, como a construção da casa própria. Por conta disso, Luiz Marinho avaliou que o saque aniversário enfraquece o fundo para investimento e para gerar emprego no país. E veja a seguir, empresas Vale e Tuvisud, 16 pessoas se tornaram réis pelo desastre de Brumadinho. E ainda, a plataforma de gelo maior que a cidade de São Paulo se desprende na Antártica. Nós voltamos em instantes, até já.
Estamos de volta às 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E a Justiça Federal aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra 16 pessoas e as empresas Vale e Tuvisud pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho. O desastre ocorrido no dia 25 de janeiro de 2019 deixou 270 pessoas mortas e 3 seguem desaparecidas. Entre os acusados estão o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, funcionários da mineradora e da empresa que atestou a segurança da barragem. Todos eles, pessoas, empresa e mineradora, também foram denunciados por crimes ambientais contra a fauna e a flora e por crime de poluição. Em dezembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Justiça Federal era responsável por analisar o caso sob a alegação de que o rompimento afetou sítios arqueológicos de responsabilidade da União. Na denúncia apresentada nesta segunda-feira, os procuradores pediram a possibilidade de, a qualquer momento, acrescentar ou retirar denunciados ou fatos criminosos. A denúncia enviada à Justiça Federal é a mesma apresentada pelo Ministério Público Estadual à Justiça Mineira. O MPF explicou que isso foi necessário porque nesta quarta-feira a tragédia de Brumadinho completa 4 anos e alguns crimes ambientais podem prescrever no dia 25. A barragem da mina do Córrego do Feijão se rompeu em 2019 e a onda de rejeitos tirou 270 vidas. 3 pessoas ainda estão desaparecidas. O governo do estado e a prefeitura da capital devem anunciar uma série de medidas para tentar acabar com a concentração de dependentes químicos e traficantes na Cracolândia, no centro de São Paulo. O poder público estuda intensificar a internação dos dependentes que frequentam a área e instalar câmeras de segurança na região. Também foi discutida a aplicação de justiça terapêutica. O repórter Leonardo Félix tem mais informações. O objetivo é diminuir a criminalidade na região central de São Paulo. Dados de 2022 apontam que o número de roubos cresceu 160% em relação ao ano anterior. Já os roubos cresceram 110%. Além dos moradores que estão apreensivos, o comércio local também tem sido prejudicado. As lojas estão fechando mais cedo e o movimento caiu bastante, de acordo com os comerciantes. A tensão aumentou nos últimos dias na região central de São Paulo, local que abriga a Cracolândia. A movimentação de dependentes químicos e traficantes é intensa. Inclusive, nossa equipe de reportagem fez um flagrante da atividade criminosa na área, com comércio de drogas em plena luz do dia, no meio da rua. O prefeito Ricardo Nunes defendeu recentemente a internação obrigatória de frequentadores da área que usam crack há mais de 5 anos. Já o governador Tarcísio de Freitas afirmou que a Cracolândia não é uma questão de polícia, não é uma questão só de saúde pública, só de assistência social ou de habitação, é de todas elas. Em nota, a Prefeitura de São Paulo disse que realiza o acolhimento e tratamento de usuários de álcool e outras drogas em situação de vulnerabilidade, com ações integradas em suas diferentes secretarias. Já o governo paulista afirmou que está realizando um diagnóstico das ações com dependentes químicos nas diferentes esferas do governo, na Defensoria Pública e no Judiciário. De São Paulo, Leonardo Félix. E a Previdência Social está completando hoje 100 anos e especialistas falam dos desafios para o futuro. Boa parte da arrecadação federal vai para a Previdência Social. Atualmente, são mais de 37 milhões de benefícios emitidos. Hoje, quase 900 mil pessoas estão há meses tentando conseguir um benefício que vai da aposentadoria, pensão, até o auxílio aos segurados e seus familiares, como a proteção da renda salarial em caso de doença, acidente de trabalho, velhice, maternidade, morte ou reclusão. Há 100 anos, os ferroviários foram os primeiros trabalhadores com direito à aposentadoria e pensão. Além de combater fraudes que geraram prejuízos milionários ao sistema, os especialistas dizem que é necessário criar mais empregos para, consequentemente, aumentar as contribuições. Atualmente, são 22 milhões de pessoas fora do mercado e 40% atuando no setor informal que não necessita de contribuição. E nos destaques internacionais, vamos falar agora sobre o conflito no leste europeu.
Vários altos funcionários ucranianos foram demitidos ou renunciaram hoje, incluindo um importante assessor do presidente Volodymyr Zelensky e governadores de algumas regiões ucranianas. Oleg Nemchinov, um funcionário de alto escalão do governo, anunciou as saídas de 5 governadores regionais que comandavam territórios onde ocorreram intensos combates e de 4 vice-ministros. Foram destituídos os governadores das regiões de Dnipropetrovsk, Sumy, Zaporizhia, Kherson e Kiev, além de 2 vice-ministros do Desenvolvimento Territorial, um vice-ministro da Política Social e um vice-ministro da Defesa. Na manhã desta terça-feira, o Ministério da Defesa já havia comunicado a demissão do vice-ministro Vyacheslav Shapovalov, responsável pelo apoio logístico do Exército, que foi acusado de assinar contratos para a compra de alimentos a preços inflacionados. O chefe adjunto da administração presidencial, Kirilo Timoshenko, e o vice-procurador-geral, Oleksiy Simonenko, também deixaram os cargos. A Ucrânia sofre com a corrupção endêmica há anos, mas os esforços para acabar com o problema foram ofuscados após o início da guerra em fevereiro de 2022. Os aliados ocidentais de Kiev, que fornecem bilhões de dólares em ajuda financeira e militar, pressionam por reformas. A União Europeia também cobra novas medidas contra a corrupção para que o país obtenha o status de candidato a ingressar no bloco. E olha só, um enorme bloco de gelo de um tamanho equivalente à cidade de São Paulo se desprendeu na Antártica. Pois é, Ju, mas olha só, de acordo com especialistas, o movimento já era esperado e não tem relação com o aquecimento global. O anúncio foi feito por um grupo de cientistas nesta segunda-feira, um dia depois de a maré forte ter aumentado a fissura e feito o bloco de gelo de 1.550 km² se desprender. De acordo com o British Antarctic Survey, órgão que estuda as regiões polares, o desprendimento era esperado e não se deve à mudança climática, apesar de a região estar ameaçada pelo aquecimento global. Outro episódio do tipo, com um iceberg de tamanho similar, já havia ocorrido 2 anos atrás na mesma região. Especialistas afirmam que grandes fissuras vêm aumentando na última década. Em 2016, os pesquisadores britânicos decidiram mover sua base de trabalho para outro lugar, situado a cerca de 20 quilômetros, por medo de que ficasse à deriva sobre um iceberg. Praticidade, segurança e lazer. Esses são alguns dos atrativos para se morar em um condomínio, mas é bom ficar atento. É isso mesmo, os custos têm sido altos e uma pesquisa recente apontou o ranking dos 10 bairros com taxa condominial mais cara na cidade de São Paulo. Confira. Escolher o tipo de moradia muitas vezes pode ser uma tarefa árdua, principalmente nas grandes cidades brasileiras. Com inflação em alta e perda real na renda das famílias, qual é a melhor opção? Casa ou apartamento? Bem, para os especialistas do mercado imobiliário, não há imóvel perfeito. Tudo depende das necessidades e gostos de cada um. As casas, evidentemente, que oferecem maior liberdade e tranquilidade. Já no apartamento, tem uma série de inconvenientes e a perda da liberdade, né? No caso de ir e vir, tem o controle de portaria, tudo mais, e isso dificulta o acesso de parentes, amigos. Então, tem uma série de desvantagens. Agora, as casas normalmente têm um valor maior, porque, evidentemente, ocupam um terreno, e você compra não só a construção, mas o terreno também, e isso faz que o preço do metro quadrado fique mais alto. E o apartamento mais facilitado, porque existe uma divisão aí pelo número de unidades em cada terreno construído. Um dos fatores decisivos para a escolha por morar em um apartamento é o quesito lazer. Diversas opções como piscina, churrasqueira, salão de festas, playground, quadra de esportes, entre outros, garantem qualidade de vida aos moradores. Afinal, é possível se divertir com família e amigos, praticar esportes ou somente relaxar em um único lugar. A avaliação se vale a pena ou não morar em condomínio, ela é pessoal e muito subjetiva. Mas, com certeza, quando se mora dentro de um condomínio, e hoje isso está muito em alta no Brasil em função de problemas da segurança pública, é justamente a sensação de mais segurança. Mas, em contrapartida,
existe um custo para essa manutenção. Mas para se ter acesso a esses serviços e facilidades, o custo tem sido alto. Um levantamento recente do mercado imobiliário paulistano aponta que em São Paulo, o bairro de Higienópolis, na região central, lidera com o condomínio custando, em média, R$ 2.216,50. Esse valor é 2,66 vezes superior à média do condomínio pago pelo paulistano, que é de R$ 832. Em segundo lugar, a Vila Nova Conceição, com R$ 1.813,50. E em terceiro, Itaim Bibi, com R$ 1.714,34. Jardim Paulista, Indianópolis, Campo Belo, Paraíso, Cerqueira César, Moema e Perdizes completam a lista dos 10 bairros com o condomínio mais caro da cidade de São Paulo. A princípio, parece ser uma maravilha tantos equipamentos, né? Mas tem que se levar em consideração também que muitas pessoas não usam esses equipamentos. Então é evidente que aí vem uma conta para eu pagar para que outros usem, no caso do condomínio. Tudo isso requer manutenção, energia elétrica, faxina, segurança, enfim. Tanto é que os prédios mais limpos, com menos equipamentos, lá com um salão de festa e os elevadores apenas, tem tido grande sucesso de liquidez. Sendo casa ou apartamento, o que deve determinar a escolha além do orçamento disponível é o bem-estar e a possibilidade de manter um lar feliz. Afinal, esse é o lugar que você vai passar boa parte do seu tempo e construir sua vida. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã.